Aquele som, ele me rasgou por dentro. Eu, Dr. Elias Thorne, engenheiro de rádio e criptógrafo recluso, sempre busquei os ecos perdidos da Guerra Fria, sinais esquecidos. Sussurros de um passado tenso, mas isso era diferente. Não era estática nem interferência, era uma sequência, complexa, matematicamente perfeita, mas ininteligível. Vinha das profundezas do Ártico siberiano. Eu ouvi e senti um desconforto visceral, um arrepio frio que não vinha do vento da serra. Minha curiosidade era uma doença, uma febre. Passei semanas, noites sem dormir e regadas a café amargo, a tela do computador piscava, o rádio zumbia, eu me perdi nos algoritmos, nos padrões, até que finalmente quebrei o código. Não era uma mensagem, era pior, eram instruções detalhadas, precisas, para um dispositivo de ressonância dimensional, algo que desafiava tudo que eu sabia sobre física, sobre a realidade. A transmissão tinha décadas, era antiga e gelada, a última parte estava corrompida, quebrada, sugerindo uma interrupção abrupta, um silêncio forçado, minha vida. Antes focada em teorias e códigos, agora era uma prisão, uma verdade impossível me dominava, uma verdade aterrorizante. Eu não estava mais buscando o passado tinha me encontrado. E ele queria algo de mim. Eu precisava replicar aquilo, recriar as condições exatas do sinal, meu laboratório, antes um refúgio de fios e circuitos. Virou um palco de horrores, as temperaturas despencavam sem motivo, um frio úmido que chegava a doer, tomava conta do ar, eu sentia, via sussurros, não eram vozes claras, mas um murmúrio constante na beirada da audição, como se o próprio silêncio estivesse falando, e a sensação de estar sendo observado, sempre pelas sombras, pelas paredes. Eu não dormia, buscava, em cada arquivo militar desclassificado, em cada fórum obscuro na internet, uma ligação, e encontrei fragmentos, registros de um projeto ultra-secreto soviético. O Projeto Lázaro, anos 70, uma remota estação siberiana. O projeto foi abandonado após um desastre inexplicável. Uma equipe inteira de cientistas desapareceu, varrida, sumida. Varrida, sumida. Os documentos eram vagos, censurados, mas as palavras-chave se repetiam, anomalias temporais, distorções da realidade naquela estação siberiana. Eu pensei seria uma arma experimental, um acidente nuclear, encoberto, era o mais lógico, mas as instruções da transmissão não falavam de bombas. E os fenômenos no meu laboratório não eram radiação, eram outra coisa, algo que mexia com o tecido das coisas, com a própria existência. O sinal, ele não era mais o mesmo. Aquela sequência matemática perfeita agora estava contaminada. Sons guturais, gemidos distorcidos, lamentos, como se algo estivesse tentando se espremer através da estática. Algo que queria falar comigo. Eu percebi que não era sobre um experimento soviético, nem sobre tecnologia, era sobre uma manipulação da realidade. E o sinal era uma voz faminta, que agora sussurrava meu nome, Elias, Elias. O que eu descobri me congelou até os ossos. Não era um experimento, mas uma invocação. As instruções finais, aquelas que lutei tanto para decifrar. Revelaram a verdade mais grotesca. O dispositivo de ressonância não era para observar, mas para rasgar, para abrir uma fenda. Um portal para o que jazia além, uma dimensão de entidades que desafiam a sanidade humana. O projeto Lázaro não falhou, foi interrompido. Eles não conseguiram fechar o que já haviam aberto. Aquele desastre siberiano, a equipe varrida, não foi um acidente. Foi uma contenção desesperada. E o sinal não era um eco, mas um farol, uma chamada. Reativada e buscando terminar o que os soviéticos começaram, usando eu, as sombras no meu laboratório ganharam peso, ganharam forma. Eu as via se contorcendo nos cantos, espreitando. Objetos voavam, não por arremesso, mas como se puxados por uma força invisível e maleável. Um livro pesado de eletrônica jogado na parede, o cheiro de algo podre,
metálico enchendo o ar, e a voz não estava mais no rádio, estava na minha cabeça, sussurro gutural, um rosnado que vibrava atrás dos meus olhos. Não eram instruções, eram promessas de poder, de conhecimento. De uma glória torcida, implorando, termine a obra. Elias, liberte-nos, Elias. Eu não era mais um observador, eu era a próxima vítima, o próximo vaso. A linha entre o meu laboratório e o abismo desfazia-se. Eu estava preso, completamente. A coisa se ergueu, não como uma sombra, mas como a forma mais pura do pavor, uma massa pulsante de escuridão viva. Tentáculos escuros e viscosos rasgavam o ar do meu laboratório em Barueri, o cheiro de metal queimado, e algo putrefato me sufocava, roubando-me o ar, a voz, agora um coro gutural. Vibrava dentro dos meus ossos, não na minha mente termine. A obra, ela se contorcia uma amálgama grotesca de olhos vazios e bocas que não falavam. Apenas berravavam um silêncio ensurdecedor que martelava minhas têmporas. Eu sentia a mente dela invadir a minha, como um parasita gelado que se espalhava pelas minhas veias, que ia me tomar. Me usar, eu não era mais Elias, mas um vaso, uma marionete prestes a ser controlada. Meu corpo tremia, mas minhas mãos se moviam com uma precisão febril. A visão do inversor de ressonância improvisado, ali no centro da mesa, me deu um foco brutal. Eu vi as falhas, os paradoxos nas instruções originais, a porta aberta. Mas também a chave para fechá-la era a única e última chance. Com um grito que não sabia que tinha, um som arrancado da minha alma, empurrei o botão. Uma onda de energia pura e distorcida explodiu do aparelho. Não era um som, mas uma dor que rasgava o próprio tecido do universo, uma distorção que dilacerava a realidade. A frequência de contra-ressonância atingiu a entidade em cheio. Um uivo, não um som humano, mas o lamento de algo que nunca deveria ter existido. Sendo forçado de volta ao abismo de onde veio, o grito sibilante rasgou o espaço, a realidade se distorcendo como um lençol velho. Rasgado em pedaços, a forma grotesca se desfez. Se contraiu e foi sugada para dentro de si mesma, deixando apenas um vácuo gelado. Então, o sinal silenciou de repente e absolutamente. Tudo parou o cheiro, o sussurro. A sensação constante de ser observado, o silêncio que se seguiu, era ensurdecedor, mais pesado que qualquer barulho. Eu caí de joelhos, o corpo em choque, a mente em frangalhos. Eu estava vivo, mas quebrado. Minhas mãos tremiam enquanto eu documentava cada detalhe da natureza da entidade, a verdadeira intenção do projeto Lázaro. Tudo precisava ser registrado. Eu precisava entender, registrar, e então destruir com uma determinação fria. Desmontei o inversor, quebrei os circuitos e queimei as anotações em uma lata de lixo. Vendo as palavras se transformarem em cinzas, apaguei os registros digitais, formatando discos até que nada restasse. Cada vestígio da minha pesquisa foi reduzido a pó, cinzas. Ou fragmentos irrecuperáveis. Ninguém, jamais, poderia repetir o experimento. Hoje, vivo, em um silêncio que me assombra, um silêncio que antes era minha paz. Agora é um lembrete constante do abismo que se abriu. A porta foi fechada, mas a memória do que havia além, ela permanecerá comigo para sempre. E você? O que faria no lugar dele? Teria a coragem de lutar contra o desconhecido? Deixe sua opinião nos comentários, se essa história te arrepiou. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas crônicas diárias. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia. Não perca!